Hey there, how are you? Bom, pessoal, pelo título vocês vieram para saber de algumas ideias, algumas atividades para aprender inglês em 2026, nas férias, um pouco mais light, talvez, algumas ideias de estudo para você colocar na sua rotina, mas a ideia é bem simples. Coloque inglês na sua rotina, 15 minutos por dia, 30, um pouquinho todo dia, um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. Então essas ideias eu às vezes faço, essas atividades, algumas eu já adaptei, então você também tem que ser sincero contigo mesmo para testar primeiro, teste as dicas, depois pense se funcionou ou não, ok? E adapte para a sua realidade, a sua rotina, etc. Ok? Então, seja bem-vindo, aqui é a Atlas, é o YouTube da Atlas. Vamos colocar bastante conteúdo, a ideia é colocar muito conteúdo sobre inglês, sobre como estudar, melhorar a memória. Assista também aos shorts, que a ideia é colocar muito vocabulário, expressões lá também, ok? Bom, a primeira atividade é micro-reading, ok? Então a ideia é ler sempre, mas um pouquinho, ok? Aqui o pulo do gato é leia um parágrafo por dia, ok? Ou uma notícia curta, algo assim. Mas você vai ler tanto de manhã como à noite. Ou à tarde. Manhã e noite. Vou colocar aqui, tá? Então, você vai ler uma notícia, por exemplo, pela manhã, um parágrafo. E à noite você vai ler a mesma notícia, ok? A mesma coisa que você leu de manhã, você vai ler à noite. Assim, ajuda da sua memória, porque você vai lembrar dos termos, lembrar do vocabulário novo, ok? E você vai consolidar esse vocabulário novo. Você vai rever, você está vendo de novo algo que você viu pela manhã. Então é bem interessante. Ou, por exemplo, você escreve pela manhã e depois lê à noite, algo nesse sentido, ok? A próxima atividade é valendo um Oscar, ok? Aqui você vai tentar imitar um personagem, um ator que você gosta, ok? Em alguma situação, ou você tá criando, por exemplo, você vai pro aeroporto, ou vai, não sei, em um restaurante, assim, e você tenta imitar a entonação, a pronúncia desse ator, desse personagem, por exemplo, não sei, alguém de Friends, ou alguém de How I Met Your Mother, que muitas pessoas gostam, né? Muitas pessoas assistem. Então você vai imitar, mas aqui, o que a gente está treinando? A gente está treinando tanto a pronúncia, mas, em especial, a entonação. Que isso é muito importante no idioma, porque a gente tem uma maneira de falar, às vezes a gente fala muito rápido, ou muito devagar, ou fala. Algumas pessoas falam com um tom muito alto, então preste atenção também na entonação. Isso ajuda muito a memorizar, por isso tem aquela técnica de escutar e repetir quase ao mesmo tempo, certo? Então, muito interessante essa atividade. A próxima é escrever e reescrever, ok? Mas na verdade é só reescrever. O que você vai fazer? Você vai tentar reescrever algo de memória. Por exemplo, vamos dizer que você deu uma notícia aqui de manhã, certo? Um parágrafo, vai lá, 5, 6 linhas mais ou menos. E a ideia é que você vai tentar reescrever com as suas palavras, ou o máximo que você conseguir lembrar dessa notícia, você vai reescrever ela no seu caderno. Então isso vai ajudar muito na sua memória. Então a gente lê uma notícia sobre viagem, por exemplo. Viajar no Natal, certo? E tem alguns dados, alguns destinos mais procurados que as pessoas fazem nesse lugar. E daí você vai reescrever de memória o que você lembra. Então, muito, muito bom. O próximo, Me, Myself and I, é conversar sozinho, ok? Você já deve ter escutado essa ideia, mas eu acho que as pessoas geralmente não fazem isso. É um pouco estranho, é diferente, mas é muito, muito bom pro seu speaking, ok? Fale sobre o seu dia no trabalho,
sobre o seu final de semana, tenta explicar o que você acabou de ler, acabou de assistir. Fale em voz alta, é muito interessante essa atividade e vai te ajudar muito na sua fala, na memória, no uso de vocabulário, ok? E a última atividade se chama Fun Grammar. Para mim, eu gosto particularmente de estudar gramática, mas algumas pessoas não gostam. Então, para se tornar um pouco mais divertida, essa parte gramatical do idioma é escrever um texto, ok? No presente, por exemplo. Depois, escrever esse texto, esse parágrafo, mudando o tempo verbal. Por exemplo, escreve sobre o Natal desse ano. E depois adapte esse texto sobre usando passado. Então, vai escrever todos os verbos no passado. Depois, no presente, no futuro, todos os verbos no futuro, ok? É interessante, em especial, para comparar o uso do passado e do present perfect, por exemplo. Você vai ter uma ideia bem bacana. Então, isso aqui, esse Fun Grammar, vai ajudar muito na gramática, yes? E também na escrita. Então, escreva as 4 linhas, 5 linhas, sobre um determinado assunto, depois coloque no passado, no futuro, no presente contínuo. Aqui é para você testar essa parte, memorizar essa parte gramatical, ok? Então, teste pelo menos durante, vai lá, umas 2, 3 semanas, um mês. Depois você vê, será que funciona para mim? O que eu posso adaptar? Como que eu posso adaptar para o meu jeito de estudar? Ok, guys? Então aqui, 5 atividades para você colocar na sua rotina ou para você tentar estudar um pouquinho nessas férias, ok? Quando você tiver um tempinho aí. Beleza, guys? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. See ya, bye bye!